Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Conserva Cast. E hoje nós recebemos aqui meu co-host, meu amigo Kleber, que é vereador lá na cidade de Guarulhos, né? Primeiro mandato, né, Kleber? Primeiro mandato, graças a Deus. Maravilha. E para falar, para ser entrevistado aqui por nós, né, por mim e por Kleber hoje, nós recebemos ele, que foi, né, candidato em 2022 a deputado estadual, federal. Ele que também é poeta, jornalista, comentarista político e também foi ex-BBB, Adriles? Também fui. Eu sou palpiteiro, né? Palpiteiro é serve qualquer coisa. Ex-BBB, político, escritor, poeta. Editor? Cara, você é muita coisa. Editor, produtor de televisão, revisor, redator e colunista. E é isso? Vereador agora, tá? E vereador. Vereador de São aqui Paulo, pela tá, cidade de São Paulo. Bem-vindo, Adriles, ao ConservaCast. Muito obrigado por conceder essa entrevista aqui pra gente, tá bom? Maravilha. Vamos iniciar aqui, pessoal. Eu e o Kleber vamos aqui hoje entrevistar o nosso amigo Adriles Jorge. Bom, Adriles, vamos falar um pouco aqui sobre a questão da sua história, né? De vida, até chegar a esse momento da política. Como que se iniciou a história do Adriles até se tornar político? Você foi BBB e naquele momento você entrou na Jovem Pan e começou a ter um destaque. Como surge o Adriles assim, nesse meio conservador, nesse meio político? No meio político, especificamente, eu até tô com medo com essa pergunta. Como é que você conheceu a sua história? A gente é velho, vai dar um programa inteiro. Mas não tão velho, né? Olha, eu, eventualmente, estudei na PUC, né? Sim. E era todo mundo de esquerda mesmo. Tá falando como é que meu contato político. E eu já tinha contato com autores liberais, autores conservadores, do Paulo Francis, que não é necessariamente um conservador, né? Mas ao Mises, a outros autores que eventualmente não faziam parte do currículo da PUC. Eu já comecei a estranhar naquela época na universidade que havia um contraponto, não havia, aliás, um contraponto a uma literatura marxista que era inoculada. Por isso que quando eu falo quando dizem que não há doutrinação na universidade, eu começo a rir. Aí eu fui a vida inteira jornalista, fui escritor, até participar do BBB, e eventualmente isso catapultou um pouco a minha, não só carreira literária, que eu sou escritor e jornalista. Trabalhei, ninguém lembra disso, trabalhei um período no UOL, ao mesmo tempo que eu trabalhava no UOL, o UOL não sabia quem eu era na época. Trabalhei no setor de entretenimento e comportamento. Lancei no mesmo ano um livro, com um prefácio do Olavo de Carvalho, depois fui ser palestrante pela Lei Rouanet, e trabalhei muito bem, modéstia à parte, depois a gente pode até falar sobre isso da Lei Rouanet. Gastei muito bem o dinheiro público, que eu fazia uma palestra sobre poesia e realidade, desde escolas do interior do Piauí até faculdades, como a PUC de Curitiba e tal. Até que eu caí na Jovem Pan, fui dar uma entrevista sobre o meu trabalho, sobre os livros que eu estava lançando, e essa entrevista viralizou. Eu entrei na Jovem Pan, no Morning Show especificamente, e virei ali, que eu tô falando que eu sou hoje, palpiteiro político, né? Fui lá, aí entrou, foi o período máximo da polarização, aí a polarização se transformou em perseguição, aí eu fui candidato pelo PTB, uma empreitada complicada, porque eu tive 100 mil votos e não me elegi. E depois continuei, segui meu trabalho de comunicação, segui meu trabalho de palestrante e de escritor, até cair na vereança, onde eu estou hoje. Mais ou menos é a síntese da minha história. É o resumo da sua história. Eu nunca me entendi, me percebi, eu tive uma vontade, uma Você já teve aversão de ser político. Aversão a ser um político? Não, nunca tive aversão a quase nada na vida. Mas... Só ao Lula, né? Ao Lula, sim, ao lulopetismo, à esquerda, ao marxismo, que eu percebi, qualquer pessoa que estuda história, você toma uma repulsa, porque é a questão do mal que se traveste de um bem, né? Sim. Você dá exatamente uma escola de ressentimento para as pessoas, dizendo que você está fazendo uma justiça social, quando você simplesmente está alijando as pessoas da possibilidade de trabalho, de ascensão social, você está colocando o Estado na frente do empreendedor, ou seja, essa aversão eu tenho. Mas nunca tive aversão a ser político, não, eu sempre me interessei bastante por política. Eu tenho aversão ao universo político do Brasil, na maioria das vezes. Mas eu acho que com a polarização isso deu uma amadurecida muito grande. Essa coisa fisiologista da política, que se dividia entre uma ideologia pseudo-progressista de esquerda e a fisiologia do centrão, hoje ganhou exatamente esse espectro, né, da direita, depois da ascensão do Bolsonaro. Você tem realmente um alinhamento ideológico mais definido, mais concreto, mais objetivo hoje do país, embora, eu volto a dizer, hoje você não tem mais polarização. Hoje você tem, no Brasil, sobretudo, que a gente vive uma ditadura de toga, perseguição política. Maravilha. Adriles,
vou passar aqui também pro Kleber pra gente fazer algumas pontuações juntos, né, Kleber? Kleber, você me disse aqui pra gente que você, quando você estudava lá na faculdade, né? Você foi aluno da PUC também, não? Não foi da Anhanguera, mas foi mais tranquilo. Qual foi essa experiência aí em relação à questão de militância lá dentro? A Adriles que foi da PUC, né? Um pouco mais esquerdista, né, Adriles? Não, era totalmente. Totalmente. Como que você enxergou isso lá dentro? Até o faxineiro lia Marx. Era totalmente. Como você vê isso, o Kleber, essa questão aí da militância esquerdista dentro da faculdade, você que é jovem, né? E como você, jovem, conseguiu, lá dentro da faculdade, sobressair e continuar, né, lutando lá dentro da faculdade? Você teve perseguição política? Como que aconteceu isso lá na Anhanguera? Tinha? Não, por incrível que pareça, lá não tinha muito, não. Tinha um professor ou outro que era meio fora da casinha, que era pra debater um tema, entrava em outro pra explicar a matéria em si, não explicava. Mas eu tive mais na escola. Na escola, até falei, gente, eu não vou falar que tinha na minha sala de aula, quando eu era mais novo, pra não tomar processo, né? Mais novo porque ele tem 25 anos, pessoal. Mas no ensino médio tinha muito, meu Deus do céu. Tá tomando tinha muito até gente que se sentia cachorro lá. Tá tomando muito processo. E você e o Adriles, nesse curto período aí de mandato, né? Um pouco mais de meses, né? Como que tá aí? Dentro do produto. Como vereador, né? Não, dentro como vereador, eu tô tomando processo, não. Eu tô no inquérito das fake news. Tomei alguns processinhos do Weintraub, outro de uma associação LGBT, porque eu fiz um comentário, aquelas coisas malucas, né? Eu fiz um comentário sobre o neto do Silvio Santos, que ele tava fingindo ser muito histriônico como homossexual para angariar a simpatia do público LGBT. Eu ganhei o processo não dele, mas de uma associação lá, não sei de onde. Hoje qualquer pessoa que se sente ofendida, se sente alijada, quer seja você LGBT, negro, gay, trans, aleijado, sei lá, sentindo dor dos outros, se né? sente e você pode ser processado por uma associação que nem é a pessoa. Ou seja, no Brasil é isso. Qualquer pessoa tá sujeita a ser processada por alguém que se sente a dor do outro. É uma coisa completamente absurda. Eu tomei um desse aí também. Só que eu tava na campanha política, aí chegou pra mim uma matéria que a Unifesp aqui de Guarulhos ia ter vaga pra trans. Aí eu peguei um carrinho de som, qual era o carro lá? Qual é? Um Honda Fit, subi em cima do Honda Fit com a caixinha de som, eu falei, parabéns, aqui é melhor fechar e abrir um bordel, que é mais ético. Aí eu tô respondendo o processo por isso. Mas aí eu coloquei, daqui a pouco vai ter vaga pra garotas de programa. Vai ter vaga pra que mais, pra vagabundo e maconheiro. Aí, e pra filho de professor, espero que tenha. Pra filho de policial militar que perde o pai, espero que tenha. Então eu coloquei uma série. Aí eles me processaram por transfobia, mas eu não desmereci o transfobia. Nem eu tenho gayfobia, nem você tem transfobia. Não tenho. Se você estabelece um critério de cota pra gay, pra trans, pra negro, pra gente que perdeu o pai, pra órfão, pra mal amado, pra gente que tem pinto pequeno, qualquer pessoa, todo mundo sofreu um trauma na vida, um trauma limitante, que causa algum tipo de transtorno ou constrangimento, que impede a sua ascensão social, ou afetiva, ou sexual, ou coisa do tipo assim. Todo mundo sofreu em alguma medida algum trauma e todo mundo tem uma limitação. Eu sou feio, sei lá, cabeçudo, baixinho. Então não vou ganhar a vaga Então não vou ganhar a vaga não. Eu vou processar quem tá me processando por transexual por preconceito. Quem é baixinho, pequeno, tem a cabeça grande, ou seja, tipo qualquer tipo de transtorno limitante causado pelo impacto de um trauma vai te dar algum transtorno na vida. Agora, se for dar cota pra todo mundo vai merecer cota, então. Todo mundo vai merecer cota. Maravilha. Adriles, nós vimos aí recentemente de uma manifestação pró-anistia aqui na Paulista, né? Como você viu essa manifestação? Você acha que passou o recado que precisaria ser passado para o Supremo Tribunal Federal e também para os parlamentares, especialmente os senadores lá em Brasília? Bom, o recado para o Supremo Tribunal Federal é utopia da sua parte. Eles entendem o recado, mas eles querem enrolar o recado e enfiar naquele lugar, né? A questão que se coloca não, eu acho que incomoda o seguinte sentido. Eu estava até um tanto quanto cético quanto a essa pauta. O nome dela já não gosto muito. Anistia. Como é que você vai dar anistia, né, para uma pessoa que não cometeu o crime pela qual ela vai ser anistiada? Não houve tentativa de golpe. Houve um bando de gente desesperada, porque houve um golpe dentro da República, dentro do Supremo, de um Tribunal Superior Eleitoral que conspurcou uma eleição tirando um presidiário da cadeia, condenado,
e favorecendo esse condenado, censurando e perseguindo o outro lado. Por isso que as pessoas ficaram desesperadas, além dos inquéritos com tipificações criminais, fake news e discurso de ódio, que prendiam e arrastavam e destruíam a vida de pessoas. Então foi nesse sentido que aquelas pessoas desesperadas invadiram a Praça dos Três Poderes. É um delito de invasão de propriedade, como o MST faz. E hoje percebe-se que aquelas pessoas não cometeram, quer dizer, percebe-se. As pessoas que têm um mínimo de consciência e de percepção da realidade percebem que é um absurdo. Eu tava meio cético porque eu achava que essa não era uma pauta que atingia o coração do brasileiro. O brasileiro, infelizmente, a questão da liberdade é muito abstrata para ele. Nunca tivemos, né? Nunca. Não, tivemos. Do período da redemocratização pra cá, a gente teve muita liberdade, sim. Agora, a questão que se coloca é que, eventualmente, quando você coloca, por exemplo, uma mulher com um batom, entendeu? Com um batom pichando uma estátua, é condenada a 14 anos de cadeira, fica 2 anos sem ver seus filhos. As pessoas entendem de uma maneira muito clara que há uma série de, na verdade, carrascos travestidos de juízes que estão solapando não só a democracia, o conceito de democracia que eles fingem defender, para arruinar e destruir a vida de pessoas simplesmente por uma questão de arruinar aquilo que eu falei. Os adversários políticos, perseguir conservadores, perseguir cristãos, liberais, gente de direita, ou que se pode chamar bolsonarista. É isso que está acontecendo. Agora, as pessoas têm medo ainda, né? Tem receio, você tem um tribunal tirânico, você tem gente sendo presa, sendo censurada, morrendo dentro da cadeia, como o Clériston. Então, ainda há muito receio. E eu acho que esse recado tem que ser dado para além, é isso que eu fiz até um discurso, junto com o Kleber, na Câmara anteontem, em que eu falava, isso não é uma pauta política entre direita e esquerda, mas é uma pauta humanitária. As pessoas estão sendo perseguidas por uma ditadura inclemente dentro do judiciário, estão sendo arruinadas, mortas, como o caso do Clériston, torturadas, uma mãe que fica 2 anos sem ver os filhos é uma mulher torturada, você tem sorveteiro, pipoqueiro, sendo condenado por golpe de Estado, ou seja, você tem uma situação completamente absurda, surrealmente dantesca, que existe hoje no Brasil. E a mídia faz parte disso, tá? Infelizmente, a mídia, ela cooperou pra chegar nesse momento. Você pega, é uma loucura, você pega o ato que o Boulos fez e o que o Bolsonaro fez. Primeiro que o ato que o Boulos fez parecia a parada do orgulho LGBT ou a marcha da maconha. Parecia isso unificado, entendeu? Tinha muito maconheiro, mas não tem problema. Mas entendeu? Tinha gente? Tinha... Aí é que entra. Aí vai lá o pessoal da USP, fala que tem 6 mil pessoas, que claramente você consegue ver que não tinha 1.000 pessoas lá no ato. Sim. Aí, e o que a mídia faz? A mídia divulga, como se aquilo fosse uma realidade. Aí pega um ato, que a Polícia Militar, se eu não me engano, falou que tinha mais de 300 mil pessoas na Paulista, circulou essa informação, e o noticiário saiu o quê? 45 mil pessoas. Porque quem fez o censo? O pessoal da USP. Quer dizer, é uma irrealidade. Divulgam como se fosse verdade. Kleber. E eu acho que ou os caras da USP estão usando muita maconha, tipo assim, eu não entendo de matemática. Não é maconha, Chuchu. A questão que se coloca hoje é a seguinte: você tem no Brasil a ditadura mais perfeita da história da humanidade, que é uma ditadura asséptica, ela não necessita matar nem torturar ninguém, ela pega a sua conta bancária, bloqueia. Ela pega a sua rede social, bloqueia. Ela pega seu passaporte, bloqueia. Tira seu trabalho, tira sua renda, te arrebenta, não te deixa com meio de subsistência e arruína a sua vida. E a mídia não fala nada. E a mídia... Não, por que é perfeita? Não é que a mídia não fala nada, a mídia apoia e endossa. Né? Pelo contrário. Aí você tá falando da USP, vocês estão falando da USP. A USP apoia e endossa. A USP dá números falsos, dá perspectivas falsas, pesquisas falsas que a própria mídia usa. Aí você tem um congresso que é o que sempre foi, um congresso leniente, que tem 2/3 de parlamentares com a faca no pescoço pelo STF, que não fazem nada, haja visto o Hugo Mota com a questão da anistia, tentando barrar a anistia. Então é uma ditadura perfeita. Você tem universidade a favor da ditadura. Você tem grande mídia a favor da ditadura. Você tem um congresso omisso. Você tem um presidente fantoche que foi colocado lá pela própria tirania de Estado dentro do STF. E tem o STF mandando com mão de ferro. E se você reclama, você vai preso. Ou seja, não existiu, ao que eu me lembro, uma história, na verdade, uma ditadura tão perfeita. Por quê? Porque ela se traveste de democracia. Estou defendendo a democracia, estou tirando a liberdade do Kleber, estou tirando a liberdade do Adri, estou tirando a liberdade, estou arrebentando com todo mundo em nome da salvaguarda da soberania nacional. Está vilipendiada, está estuprada a democracia, então. Agora, Adri, você mencionou ali na tribuna da Câmara algumas falas, algumas questões relacionadas ao Alexandre de Moraes em relação aí à anistia, né?
A gente tem visto o Supremo Tribunal Federal, de uma certa forma, alguns ministros, pelo menos, têm demonstrado um certo tipo de recuo em relação a essas arbitrariedades, como estou citando aqui o caso específico do ministro Fux, né, que divergiu ali, de certo modo, do Alexandre de Moraes. O que você acredita que se deu esse certo recuo? Se o Alexandre de Moraes está enfraquecido? O que aconteceu ali dentro do STF? O STF está rachado? Não, está rachado. Acho que o STF está omisso e mais que omisso. Está ativo e conivente com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. O Alexandre de Moraes não faria o que ele tem feito, na verdade, né? Nos últimos 6 anos, se não tivesse a complacência total dos ministros. O Fux talvez esteja um pouco tímido, um pouco receoso, assim como estão tímidos o André Mendonça e o Nunes Marques, que são os ministros mudinhos lá do Bolsonaro. Também tentam, de alguma forma, dar uma resistência suave, mas não fazem rigorosamente nada frente a essa ditadura do STF. O que vai acontecer, o que talvez tenha um certo constrangimento, e aí não consigo fazer uma previsão específica, é que o Alexandre de Moraes tem tudo para ser condenado pela lei Magnitsky, lá nos Estados Unidos, no Congresso americano. O que vai acontecer com ele? Vai ser proibido de pisar em solo americano, vai ser proibido de ter contas bancárias dentro de solo americano, democrático, quiçá até da União Europeia, porque ele arrebentou com os direitos humanos aqui no Brasil. Uma lei que já existe lá e serve para ditador e para torturador e para quem usurpa os direitos humanos constitucionais de respectivos países democráticos. O que está acontecendo aqui no Brasil. Talvez isso tenha uma reverberação entre influenciadores e políticos, mas eu não sei. Eu não sei e eu vou te dizer por que eu não sei. O discurso em contraponto a essa lei que vai ser aprovada, que vai condenar o Alexandre de Moraes, já está pronto. É o discurso do Barroso. O que o Barroso diz? Ele diz explicitamente que há uma conspiração global de extrema-direita para atacar a soberania nacional brasileira. Ele usou isso para condenar o Daniel Silveira, 2, 3 anos atrás. E está usando isso de novo. Agora, de quem é ipsis literis esse discurso? Do Nicolás Maduro. Entendeu? É o discurso do imperialismo yankee, do Donald Trump, que quer arrebentar com a soberania, com a liberdade brasileira. É o discurso que já está sendo entabulado pelo Alexandre de Moraes. Então eu tenho muito receio que, a despeito das movimentações americanas, ainda assim não aconteça nada. Ou seja, o que eu quero dizer sobre isso tudo? Se o Brasil não reage de maneira concreta, o povo na rua e políticos, governadores, deputados, senadores, conservadores de direita, pedindo, talvez uma coisa mais além, um impeachment do Alexandre de Moraes, a gente vai caminhar para uma ditadura, como acontece na Venezuela. A ONU fala que é uma ditadura, o Trump fala que é uma ditadura, a União Europeia fala que é uma ditadura, e aí? Mas não acontece nada, continua sendo uma ditadura. É esse o caminho que eu acho que os ministros supremos querem levar o Brasil. Sabe o que é engraçado? Você descreveu tudo aqui. Vem uma decisão lá de fora que é contra eles, aí não é legal. Porque não tá respeitando a soberania. Mas quando a polícia militar sobe lá o Guarujá, troca tiro com um cara que tá com um fuzil, atirando na polícia militar, aí morreu 15 vagabundos, foi 15 ou foi 16, aí vem o pessoal da ONU, se posicionou, olha, tá morrendo demais aí. Aí utilizam disso pra impedir que usaram, né, na época lá no Rio de Janeiro, utilizaram desse pretexto, com decisão do Supremo, pra falar, ó, a polícia não pode subir operação nenhuma, e quando for fazer operação, tem que avisar. Então, quer dizer, quando os direitos humanos pedem pelo marginal que tá de fuzil, ok. Agora, quando pede pra tiazinha que tá com batom lá, pegou 14 anos, aí não pode? É porque a ideologização... É seletivo, entendeu? É a ideologização das próprias instituições internacionais como a ONU, OMS, Banco Mundial. Eles veem tudo por uma perspectiva progressista e politizada. O cara que é pedófilo, o cara que é assassino, o cara que é traficante, é sempre uma vítima social. Merece uma segunda chance. O que é um absurdo com a maioria da população pobre brasileira. Se fosse todo mundo vítima social, virasse bandido, 50% da população não tem nem água encanada. Era pra ter uma guerra civil, né? Agora, quando é alguém que comete um crime simbólico, como golpe de Estado feito por um batom, essa pessoa é considerada... Isso tá na sentença da Débora, né? Uma pessoa que tá violentamente, mediante grave ameaça, abolindo o Estado Democrático de Direito. É politização pura da política. E quando a política, que quando a justiça, quer dizer, e quando a justiça é politizada, acabou a justiça. Você falou que eu pareço com qual filme lá? Você parece com o Paul Dano, o personagem do o pastor, ou então o Alexandre. A gente precisava de um Paul Dano. O pastor, o falso pastor diabólico, demoníaco.
Tinha uma voz assim satânica. Parece ele, né? E o Alexandre de Moraes é isso. Ele é um falso pastor, ele é um falso juiz. É um carrasco travestido de juiz, né? O cara que usa da semiótica, da simbólica, das palavras democracia, das palavras liberdade. O que o Alexandre de Moraes falou? Olha, a extrema-direita, queria saber onde que ele acha a extrema-direita no Brasil. Só o Cogos que acha que é de extrema-direita. A extrema-direita brasileira usa da prerrogativa da liberdade das redes sociais para cometer crimes. Quais crimes? Ele fala pedofilia, uso de drogas, estupro. Aonde que tem apologia política a esses crimes nas redes sociais? Isso é da cabeça dele. As pessoas estão sendo condenadas por quê? Por crime de opinião, sei lá, por contestar as urnas eletrônicas, por irem e virem dentro da Praça dos Três Poderes. E ele une essas pessoas, olha que semiótica perversa, a pedófilos, assassinos, a estupradores. E o que você faz com pedófilos, assassinos, estupradores? Ou seja, ele faz essa analogia exatamente como Hitler fazia com os judeus, o Alexandre de Moraes faz com os conservadores. Você precisa criar um inimigo para ser desprezado e odiado pela população. É isso que eles fazem. Adriles, agora, você falou aqui sobre a questão do ministro Barroso aí, que ele diz que os Estados Unidos, de certo modo, está tentando atacar a democracia brasileira. Tá, mas a agenda principal hoje do Supremo Tribunal Federal não é a Agenda 2030? Essa Agenda 2030, ela não ataca, na sua visão, a soberania nacional do Brasil? Não, você falou tudo. O princípio de globalização, de globalismo, quer dizer, globalização é outra coisa, é exatamente você arrebentar com a soberania dos países, com a liberdade dos países, criar um sistema supranacional de entidades supranacionais não eleitas, de ungidos. Esses ungidos, em geral, são pseudo-progressistas, pessoal de esquerda. E aí eu te dou um exemplo, pra ninguém falar que eu tô fazendo uma teoria da conspiração. Pandemia. Sim. A OMS comandou o Brasil, comandou o mundo com mão de ferro. Falou, vocês têm que usar máscara, vocês têm que fazer isolamento social, vocês têm que usar vacina. Os 3 elementos considerados como científicos e absolutamente inatacáveis, sob pena de você ser censurado, e eu fui censurado, foram colocados e hoje são os 3 contestados cientificamente. Ou seja, é um tanto de gente achando que vai agir por seu bem, arrancando a sua liberdade, aquela velha máxima, te dou segurança em troca de um pouco da sua liberdade. Todo ditador oferece isso. Ou seja, querendo fazer uma ditadura afinal, você não fica com nada. Supranacional, você fica sem a liberdade e sem a segurança. Globalismo é exatamente isso. Entidades como o OMS, Banco Mundial, a ONU, Nações Unidas, ou coisa do tipo, para mandar em cima, para além da soberania nacional, porque eles desprezam, na verdade, o povo. Eles desprezam as pessoas. Barroso, que é uma pessoa globalista, que quer fazer essa Agenda 2030, o que é a Agenda 2030? Uma frase, para você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Isso é comunismo. As pessoas, não existe comunismo. Mas se é comunismo, você tira a renda da pessoa, a capacidade de produção da pessoa, a capacidade de empreendedor, deixa ela completamente dependente do Estado, e aí você vira uma mônada, você não vira um indivíduo, você vira uma parte de um coletivo, de um partido único. O globalismo, na sua essência, que se converte na Agenda 2030, é exatamente isso, você tocou na ferida. O que o Barroso acha que o Brasil é um tanto de gente que merece uma canga, que tem que ser adestrado por esse princípio globalista que ele acha que é um Deus ungido. É isso. Adriles, agora, o Kleber, por exemplo, é uma liderança, de certo modo, jovem, né? 25 anos, Kleber? 25, jovem, 25. Né? Eu tô primeira duas pontas do conservador, foi nascendo e eu morrendo. Sabe por quê? Eu pedi a Deus um motivo pra sair do quartel. Porque quando eu tava gravando os vídeos... Mas não são os quartéis, é o quartel... O quartel não, eu era militar, né? Não, é só pra deixar claro para as pessoas que estão falando. Eu era militar. Aí eu falei, Deus, eu preciso de um motivo pra sair aqui, porque os vídeos começaram a ir bem, né? Mas por que você tava achando ruim o quartel, rapaz? Porque eu não podia me posicionar. Eu não podia me posicionar, eu tinha risco de ser preso, porque... crime de opinião, eu não podia me posicionar. Era petista? Não, graças a Deus, era o Bolsonaro na época. Então a gente tinha liberdade, de certo modo. Boa. Aí quando eu descobri que o Lula ganhou a eleição, eu falei assim, eu não vou prestar continência pra bandido. Opa, boa. Então eu falei, Deus, essa é a oportunidade. Eu não vou prestar continência pra um cara que arrancou o dedo pra não trabalhar. Pro cachaceiro. Aí eu falei, pedi baixo e... deu certo, né? Ganhei a eleição. Você tá um bom civil. Agora, surpreendente, Adriles, a questão da rede social, né? A gente tem visto aí que a esquerda tem feito de tudo justamente para censurar a rede social. Tô falando aqui, antes de nós iniciarmos o programa, com relação ao próprio Kleber, né? O Kleber, ele é uma pessoa jovem, 25 anos apenas,
alguém que surgiu recentemente, digamos assim, com relação a um político, não um político de carreira, né? Foi eleito vereador já, na sua primeira tentativa, eleito vereador. E é um jovem, ou seja, uma juventude que pode inspirar muita gente, né? Futuro. Você acha que a direita está preparando hoje? Porque o Nicolas é uma referência para os jovens hoje. O Kleber já é uma referência e pode se tornar uma referência ainda maior. Você acha que esse trabalho está sendo feito hoje dentro da direita? Movimentos, por exemplo, como o movimento criado pelo Padre Kelvin, que inclusive você faz parte, né? Como membro do Foro do Brasil, lá na cidade de Guarulhos. Como que você enxerga isso? Nós estamos criando uma estrutura capaz de que esse movimento de direita não seja algo momentâneo, mas seja algo que dê resultado para o futuro? Você tem uma estrutura partidária, você tocou exatamente no ponto nevrálgico, né? Você tem uma estrutura partidária do PL, de alguns partidos que estão mais alinhados à direita, que fazem esse trabalho de base. Você tem a reverberação da ascensão do Bolsonaro, de uma direita liberal, de uma direita conservadora, que eventualmente fez eclodir um sentimento enrustido na população brasileira, entre todas as gerações, e agora surge como o Kleber, né? Que é um cara brilhante, como o Nicolas. Segue ele lá no Instagram? Tá certo, tô seguindo. Bom, como né? o próprio Lucas Pavanato, como uma série de gente, Amanda Vettorazzi, embora seja do MBL, mas tudo bem. Ou seja, pessoas que eventualmente estão vindo, ninguém é perfeito. Pessoas estão vindo para esse cenário que exatamente não só encontram um eco eleitoral, mas um eco ideológico, pessoas que vão para além, pessoas como eu, 20 anos atrás, que eu percebia que era só a literatura marxista. Vocês percebem? Peraí, você tem um movimento conservador, você tem um movimento de direita que não se alinha. Agora, infelizmente, no movimento estudantil eu vejo ainda uma hegemonia muito grande da esquerda. E como que esse trabalho de base, de ocupação das universidades, eles fizeram porque eles têm feito isso há 50 anos. Na sua visão. Isso é culpa do regime militar que falou, olha, não vamos mexer com esse negócio de cultura e educação, vamos fazer um governo técnico que a população vai vir até nós. Nós temos a possibilidade tecnocrata de salvar esse país. Deu no que deu. Quando as pessoas se aboletam e se apropriam da cultura, da dramaturgia, do cinema, da novela, do teatro, tudo, e das universidades, você cria uma cultura de cinema. Sim. Esse que é o problema. A ditadura hoje que a gente vive no judiciário é cultural subproduto também. De uma ditadura Gramsci. cultural que veio há muito tempo. Não, o Brasil é o paraíso de Antônio Gramsci. A Revolução Cultural, o que o Gramsci falou? Não precisa fazer a Revolução Sangrenta. Vamos ocupar todas as bases culturais, teatro, cinema, universidade, e vão pessoas formar uma geração inteira de socialistas. Como que nós podemos fazer um contraponto trazendo o jovem pra dentro? Como que nós podemos ter mais pessoas como o Kleber, por exemplo, como que a direita pode trabalhar nesse sentido? Qual que é a sua visão? A rede social é uma coisa interessante nesse sentido. Agora, eu vejo ainda muito pouco, mas incipiente. Em questão de formação, a direita está estruturando formação? Só no campo, jovem. A meu ver, o Kleber pode me corrigir, porque o Kleber é jovem, ele sabe mais do que eu da juventude dele. Eu acho que a formação vem, sobretudo, de partidos. Sim. Sobretudo de uma aspiração política, de uma aspiração de que se percebe que tem um nicho conservador entubado dentro do Brasil, que é perseguido hoje. Sim. Agora, a formação estudantil eu vejo assim como uma coisa à parte do movimento estudantil. Você tem exatamente esses contrapontos, influenciadores como Kleber, ou como o Pavanato, ou como outras pessoas que eventualmente surgiram também do movimento estudantil, mas como outsiders, entendeu? Como liberais outsiders, como uma minoria dentro de uma hegemonia ainda esquerdista dentro desse movimento estudantil. Agora, a rede social, os memes, as teorias, a rede social foi a grande revolução do homem moderno, não só do jovem, mas de todas as faixas etárias. Pela primeira vez, o homem comum fala por si mesmo, sem necessitar de uma doutrinação ou de um jornalista, ou de um professor universitário, ou de um artista. Então, é nesse aspecto, olha só, que surgem duas lideranças no mundo, o Bolsonaro e o Trump. O Trump jamais seria eleito sem redes sociais, assim como o Bolsonaro. Bolsonaro mais ainda. O caso também do Milley, né, na Argentina. Então, o Milley também. Ou seja, esse liberalismo sufocado, ele vem à tona, esse conservadorismo, esse cristianismo, até, permita dizer, sufocado, ele vem à tona através do advento das redes sociais. Não é à toa, por quê? Eles querem proibir, censurar e limitar em todos os níveis as redes sociais, porque a rede social hoje é a praça do homem comum. Certo. Ô, Adriles, algo que aparentemente a esquerda está dando uma recuada aí, e o Kleber, inclusive, bate muito nessa tecla, e a questão da agenda woke, né? Sim, senhor. Como que você enxerga hoje o movimento, como vereador,
lá dentro da Câmara, a esquerda analisou, por exemplo, a questão da Erika Hilton, né? Algum tempo atrás, uns 3 meses atrás, ela meio que mudou a pauta, assim, que era aquela pauta woke deles, e começou a falar um pouco mais sobre aquela pauta trabalhista lá, com a questão da escala 6x1. Exatamente. A esquerda entendeu isso e está mudando, se moldando ao momento do Brasil, vendo talvez o que aconteceu nos Estados Unidos. Como que você vê isso hoje na esquerda brasileira? Eu acho que ela está começando a perceber que a agenda woke é ruim para ela mesma, que você pode a qualquer momento ser vítima de uma acusação de abuso, de estupro, ou de racismo, ou de misoginia. Que é a cultura do cancelamento, né? A cultura do cancelamento, qualquer coisa você foi vítima disso em 2021. Porque eu levantei uma mão, aí eu fui chamado de nazista num programa que eu falo meia hora contra o nazismo. Inclusive a Topa Jovem Pan foi muito sacana comigo nessa época. Mas a cultura woke é antiga, né? Vamos ser sinceros, não é? É o nome agora resolveu. Antes era politicamente correto, antes era identitarismo. A cultura woke é muito simples. Ela nasce com o marxismo cultural. O que aconteceu? O capitalismo tirou 2 bilhões de pessoas da miséria nos últimos 50 anos. Então esse papo de proletariado marxista contra a burguesia não cola mais. O pobre, ele quer ser classe média, o classe média quer ser rico, e ele percebe que o capitalismo tem meios de você ascender socialmente e economicamente. O que o marxismo cultural fala? Em vez de falar a esquerda morreu, a esquerda perdeu, aliás, não. Vão jogar branco contra preto, homem contra mulher, gay contra hétero, todos contra todos, para dizer que todo mundo teve um grau de opressão. E teve, realmente, negros, mulheres, gays, sei lá. Nordestinos. Tiveram eventualmente. Nordestinos, tem que colocar nós nordestinos tiveram também. Um grau de preconceito até meados do século XX. Mas isso foi arrefecendo. Hoje o Brasil não dá pra dizer que o Brasil é um país, por exemplo, preconceituoso, homofóbico ou racista. Racista é terrível, porque é o país mais miscigenado do mundo. Então as pessoas estão percebendo no Brasil que essa é uma pauta completamente insana que gera um esgarçamento social. E aí a esquerda, que não cansa de mentir, pega agora pautas pontuais econômicas como a Erika Hilton, da escala 6x1, que ela sabe que não é factível aqui no Brasil. Se você não trabalhar 4x3, você eventualmente vai falir a empresa, que não vai ter jeito de pegar todo mundo. Ou seja, começa a haver um movimento de dentro da esquerda de perceber que essa pauta é ruim. Mas eu acho que ela ainda está muito forte. Eu estou protocolando um movimento, uma frente parlamentar, por exemplo, na Câmara, de falsas denúncias contra homens. Todo dia eu percebo, tudo bem, tem muito homem abusador, teve um caso homem agressor. Todo dia tem um caso novo. Agora o Otávio Mesquita foi acusado de estupro, porque ele fez uma brincadeira tosca com a menina, o cara virou estuprador. Que é assistente. O Daniel Alves foi acusado de estupro, ficou um tempão na cadeia, pagou milhões de coisas. Ou seja, a pauta woke, ela arrebenta com a vida das pessoas. E não pede desculpa. E você não pode. O sujeito se coloca no lugar de vítima preferencial para poder livremente massacrar o outro. Quer seja você branco, hétero, quer seja você patrão, você é sempre errado. Você já nasce errado. Patrão, branco, o Kleber, coitado, branco, azedo, assim, desse jeito, jovem, bonitinho, ele já nasce pobre, já nasce cancelado. Mas como hétero, ele nasceu pobre, mas como hétero. Já nasce cancelado, cara. Já nasce errado. E ainda é hétero, aí tá cancelado. Agora, Kleber, você como jovem aí, lá em Guarulhos, por exemplo, o Padre Kelmo tá fundando lá o Foro do Brasil a nível municipal, né? Você é presidente jovem do Foro de Guarulhos, certo? Vocês estão trabalhando em relação a isso com o Padre Kelmo lá? Como que tá isso? Eu só quero fazer um adendo aqui, que é o seguinte, relacionado à agenda woke. A agenda woke não dá certo em país que não tá conseguindo nem comprar um ovo decente. É isso. A agenda não dá certo. Até por isso que tem que mudar a pauta, porque eles também não são burros. Então, no tempo do Bolsonaro, eu lembro, era 30 ovos por 10 reais, né? Que passava o carro do som. Agora é 10 ovos por 30 reais. Na verdade, estão diminuindo a cartela de ovos. O woke é diversionista. Então, a melhor coisa para um dirigente ruim falar de racismo estrutural, misoginia, machismo, quando o ovo tá custando mais caro que a picanha na época do Bolsonaro, entendeu? Agora, quando você começa a ter muita dificuldade na vida da pessoa normal, inclusive, até o cara, o cara que se sente um gato, ele vai precisar comer que nem eu, entendeu? Então ele é normal a esse ponto. Não que não seja normal se sentir um gato, pode se sentir. Mas não é. Mas você não pode obter vantagem financeira. Você não precisa ter cota. Agora tem cota pra trans em Campinas. Você não pode ter cota porque você se sente um gato.
talvez, né, a gente tem que tomar cuidado, porque se tiver alguma associação que se sente gato, vai processar eu e o senhor. Isso, tudo é preconceito. Então, começa a ficar difícil você se manter num país que, tá tudo caro. Então, separa um pouquinho de pensar com a sua mente, começa a pensar na sua barriga, e você fala, opa, com o Bolsonaro era melhor na pandemia do que com o governo Lula sem pandemia. Mas a merda é que a esquerda dá soluções fáceis e erradas. Para problemas complexos. Da Erika Hilton. Pô, o cara fez... Olha só como é que a esquerda é escrota. O Bolsonaro deixou o país no azul, com capacidade quase de pleno emprego, com crescimento econômico maior do que a União Europeia dos Estados Unidos, ou seja, proporcionalmente na América Latina inteira. O cara ele não foi reeleito, o Lula destruiu toda a base da economia, arrebentou com tudo e os caras ainda continuam acreditando no Lula. Não foi reeleito por conta das inserções do Nordeste que tiraram do Bolsonaro e só deixaram lá o Lula falando que o Bolsonaro ia cortar a Bolsa Família, 13º. Então, foi a propaganda negativa feita pelo TSE que não deixou o cara nem se defender e nem criticar. E tirou, falou que... Quer dizer, a propaganda que o Bolsonaro falava que o Maduro era amigo do Lula, tiraram, mas o Maduro veio aqui na posse. E fora a Rede Globo. Recebeu o tapete vermelho. Agora, o Kleber, a gente voltando aqui ao assunto do Foro do Brasil lá em Guarulhos, né? Como que vocês acreditam que esses movimentos aí, tanto o Foro do Brasil quanto outros movimentos também, podem ajudar? Como que a política pode combater aí a agenda woke? Quanto mais movimento de direita, melhor. O que não pode ter movimento de esquerda aí que... É o que mais tem, o movimento de esquerda. Então, a direita tem que se adaptar também. Quanto mais movimento, melhor. Movimento decente, né? Eu vou dizer uma coisa, eu acho importante, não MBL. Acho pertinente, extraordinário que haja movimento de direita e saúdo o movimento do Pariquemo, do Foro do Brasil. Mas eu acho que a grande arma da esquerda, e aí a gente tem que se preparar, mas é preparar durante décadas, é o aparelhamento da cultura. Estado. E do Estado também. Da cultura e da educação. Por quê? Porque a gente tá vendo agora, o que é? Que acabou de ganhar o Oscar, o filme Ainda Estou Aqui. Tem um filme que fala sobre o período militar, até o filme é até bom, não acho ruim não. Mas é instrumentalizado pra justificar a ditadura de agora. Fala, olha o que poderia acontecer, sendo que tá acontecendo. Você tem lá a série lá da adolescência lá, que é instrumentalizado, nem acho que a série é de esquerda, mas é instrumentalizado pra falar, olha só, os caras toscos, machos incels, canalhas, que querem matar as mulheres. É uma má interpretação da série, inclusive. Mas os caras vão lá, jogam na Netflix, fazem a interpretação e fazem a propaganda. É muito mais pungente quando você vê uma série, uma novela, um filme. Brasil Paralelo, né? Uma notícia de jornal. Então os caras vão inoculando uma lavagem cerebral em todas as gerações, todas as pessoas, inoculando valores de esquerda. A Netflix só tem... É o entretenimento, aliando entretenimento então eles fazem, não é só movimento político, é movimento cultural. Eles ocupam esses espaços. Aqui então a direita tem que... Paralelo, né? Brasil Paralelo é um nicho interessantíssimo. Agora, Adriles, os documentários são excepcionais. Você citou algo aí importante, que é a questão seguinte. A maioria das pessoas, elas não querem se envolver com política. Só que a esquerda, e você falou da cultura, dos filmes, do entretenimento em geral... A esquerda está utilizando isso, essas estruturas em que as pessoas não querem se envolver, por exemplo, não quero falar de política, tá? Só que eu coloco a política no filme. É isso aí. Eu coloco a política na arte. Isso aí. Eu coloco a política na música. Então, embora a pessoa não saiba que aquilo é política, né? O Gramsci dizia isso, né? Que a gente tem que fazer com que as pessoas se tornem de esquerda sem que elas saibam que elas são de esquerda. Perfeito. O que falta na direita para ela entender que a cultura talvez seja mais importante, tão importante ou talvez mais importante do que a própria política partidária em si? Não falta a direita meio que virar essa chave? Inteligência, falta inteligência. Cara, eu falo disso tem 10 anos. O dia que a direita perceber, os conservadores, os cristãos perceberem que o cinema, a dramaturgia, as novelas, as séries, os seriados, os livros, não tô dizendo nada de novo. Quem dizia isso era o Olavo de Carvalho. Em vez de vocês serem cientistas políticos, ou militantes, ou políticos, o que a direita precisa é de escritor, é de poeta, é de dramaturgo, é de criador. Você tem por exemplo, você tem uma ideia, uma história política no Brasil, o que os conservadores produziram em termos historiográficos, de romance, de novela? A esquerda tem milhões de produções nesse sentido. Então quem conta a história é quem se apropria dos meios culturais e artísticos de contar essa história. Se você não cria exatamente uma imagem para estabelecer-se no imaginário das pessoas, na consciência das pessoas, você vai tomar na tarraqueta sempre. Agora a gente tem um período fertilíssimo
Fertilíssimo. Eu falo com meu amigo Josias Teófilo, tá fazendo um filme brilhante sobre o Bruno Tolentino, mas eu falo pra ele, cadê o filme sobre o STF? Ah, não, mas a gente vai censurar. Faz uma alegoria, porra. Faz um livro? Faz um livro, faz a Supremo Tribunal Inquisitorial, dá outro nome, coloca um país fictício. Porque eventualmente... Cadê um filme? Eventualmente... Cadê um livro? Eventualmente um livro se torna um filme. Cadê a porra de um produto cultural e artístico sobre o que tá acontecendo hoje? Não tem nada. Nada. Aí a esquerda chega e faz um filme dos anos 70, falando que tem uma ditadura lá de 50 anos atrás pra proibir, pra alicerçar essa ditadura que tem hoje, ou seja... Os caras se apropriam do imaginário coletivo, mesmo que coletivamente a gente seja um povo conservador, cristão, um povo que não quer imposto extorsivo, um povo que quer liberdade, que tem valores morais conservadores, mas você não tem um eco, você não tem um produto cultural. Então, o que a direita... Essa é a minha causa principal, inclusive dentro do Congresso. Cultura e educação. Se você não, eventualmente, formar gerações... com filmes, com palestras, com teatro, com livros, você vai perder essa guerra sempre. Ainda que você tenha uma maioria esmagadoramente conservadora no Brasil. Certo. Adriles, agora você tocou num assunto aí que eu acredito que seja muito importante, que é a questão de formação, né? Nós precisamos de professores, nós precisamos de juízes, nós precisamos de muita coisa. Nós precisamos ocupar espaço, na sua visão. Um desafio gigantesco hoje é que a esquerda está no topo das universidades, elas estão no topo do judiciário, enfim. Eles conseguiram galgar esse espaço e eles conseguiram dominar esse espaço. Nós sabemos que a questão da formação, ela vem através da universidade, mas lá a pessoa que é mestre em direito, por exemplo, a pessoa que é pós-doutorado em direito, eles são todos esquerdistas. Tá. Você não consegue hoje fazer um TCC porque o seu, numa pauta, por exemplo, de direita, porque o seu professor, ele tem um viés de esquerda, se o viés dele é de esquerda, ele não vai aprovar o seu TCC, ou seja, não tem como você produzir. Como que a gente muda esse cenário? Como que a gente muda esse cenário da gente conseguir galgar esse espaço com a dificuldade tão grande assim? Você consegue fazer um TCC? Ou, às vezes... Muda? Como que faz isso? Você tem criando uma universidade nova. Você tem tanto de empresário ocioso no meio da comunicação no Brasil que poderia dar dinheiro. E esses empresários se beneficiam diretamente de uma cultura liberal. O agro, por exemplo, não falta investimento? Agora, eles só produzem... Olha, você tem 4 universos hoje de esquema midiático. Você tem vocês, Conserva Cast. Você tem o Bradock, você tem a Gazeta do Povo, a Revista Oeste e o Fio Diário. Acabou. Não tem. E tudo dentro do YouTube. Cadê o empresário para fazer um sistema de rádio, TV, de difusão? Inclusive, você que quiser financiar o Conserva Cast, pessoal, ajuda a gente aqui. A questão é essa, cadê? Se você produzisse um think tank, como existe nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, um instituto de pensamento liberal, se você até criasse uma universidade com dinheiro de empresário de direita e conservador, que são a maioria ostensiva do Brasil, não falta. Agora, os caras têm medo, os caras acham que não rende, os caras acham que não é importante. Não é importante, ou seja, e é importante pra eles. Você tem o Lula, você tá falando do agro, o Lula diuturnamente falando, amaldiçoando o agro, que o agro é fascista, o agro que alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo. Por que os caras não pegam o dinheiro deles e investem em meio de comunicação, em think tanks, em programas, em emissoras, em filmes, que eventualmente falem de valores cristãos, conservadores, liberais de direita? Não fazem. Ou seja, você tem uma mentalidade empresarial muito tacanha de ver o investimento só a curto prazo. E a longo prazo isso é bom para eles. Porque eles vão se ver livres exatamente desse tipo de esquerdalha que sufoca o médio, o micro e até o macro empreendedorismo para achatar o mercado de trabalho, transformar e esse é o esquema sempre da esquerda, transformar todo mundo em classe média baixa ou pobre e todo mundo fica dependendo de bolsa salsichão e o empreendedorismo vai pro saco no Brasil. Então, a longo prazo e a médio prazo, se eles investissem no universo de comunicação midiática e, por conseguinte, também em comunicação cultural, em universidades, em think tanks, o Brasil faria uma revolução. E é uma demanda reprimida gigantesca. Olha a Jovem Pan, o que se transformou numa emissora autocensurada. Era uma emissora que tinha tudo para ser gigante hoje, como ela foi gigante. A época que eu trabalhava lá, o Constantino, o Figueiredo, aí aparece um soprinho na bunda, um esboço de ditadura, o Lula voltou, aí demite todo mundo, aí volta tudo a ser o que era. Agora, então, assim, você falou aí da questão empresarial. Não falta na mentalidade do empresário brasileiro hoje, justamente, enxergar um espaço
que não foi preenchido, eu falo de forma econômica mesmo. Por exemplo, Estados Unidos. A gente vê que durante o governo Biden, por exemplo, várias empresas aí, eu cito o caso da Disney e tantas outras, que colocaram a cultura woke e viu que muita gente estava saindo, parando de consumir aquele conteúdo justamente por conta disso. Não está na hora do empresário começar a enxergar que existe uma demanda reprimida no Brasil e encontrar formas de justamente ocupar esse espaço? A sua pergunta tem a resposta embutida na própria pergunta. É exatamente isso. Você falou a Disney, você citou esse brilhante exemplo, filmes que estão fracassando, ninguém suporta mais essa cultura woke, transformando a Branca de Neve numa mestiça e a bruxa, não sei o quê. Ou seja, são pautas que vão arrebentando o imaginário popular, que vão destruindo até os contos de fada, que vão destruindo todo o esboço de um tipo de criatividade para dar lugar a um tipo de propaganda política. Tem sido fracassado. Os Estados Unidos, a própria Disney e grandes empresas de cinema americano estão voltando atrás. Então você tem uma demanda reprimida gigantesca. No Brasil você não tem nenhum esboço de uma produção ou cinematográfica, ou teatral, ou artística que falem a valores conservadores. E se fizer, faz sucesso. Faz um sucesso gigantesco. E dá vazão a uma demanda gigantescamente reprimida. Não fazem porque eventualmente não querem. O Tropa de Elite foi um sucesso, né? Não tinha nada. Mas foi pro tiro na culatra, o cara fez um filme. Olha só, isso é fantástico. Não é verdade. O Tropa de Elite é sensacional, que é um cara que fez um filme sobre o Capitão Nascimento, que é um cara que vai lá e prende bandido e percebe que o traficante e o usuário na ponta é o cara que alimenta o narcotráfico, assim como o estudante de Foucault lá na universidade, é o cara que alimenta o narcotráfico, todos alimentam o mercado criminoso no Brasil com a ideologia pseudo-progressista. Os caras achavam que iam fazer um filme contra a direita, que o cara mete uns tabefes nos traficantes, nos usuários, e o cara virou um herói. Ou seja, sem querer, o cara fez um vídeo pra nós. Fez um filme pra gente. E foi um esquerdista que fez, Você percebeu que a ideologia de esquerda é completamente, absolutamente caricata em si mesma. Quando você revela a realidade do que acontece, ainda que ele não tenha intenção de... O filme de direita que tem ele foi feito revelou por uma esquerdista. realidade. O povo quer policial metendo o braço em traficante e metendo o braço em usuário também. Que o usuário sustenta a bala que vai matar o seu filho. É isso que o filme fala, basicamente. Eu fiz um discurso na Câmara que, na realidade, eu fui criticado um pouquinho pela esquerda. Você é criticado pra isso. Se você não for criticado pela esquerda, eu fiz uma piadinha. Que o pessoal tava falando que tinha que ter um espaço pra utilizar droga de forma... O Suplicy quer fazer isso em São Paulo. Não, exatamente, o Suplicy quer. Aí ele tem um filhote dele lá, que é uma vereadora, entendeu? Do PT, que é a mesma coisa, é uma filha dele lá dentro. Aí ela tá com um projeto pra fazer a mesma coisa em Guarulhos. Aí eu peguei e falei assim, ó, do meu dinheiro, do meu salário, dos meus impostos, eu não peguei drogado, não peguei ninguém e fui levar porque ela tava falando sobre pegar o viciado em droga e readaptar ele pra sociedade. Eu falei, eu não peguei o viciado e fui lá se viciar com ele. Eu não peguei o drogado e todo dinheiro público vai lá se drogar pra eu pegar o dinheiro pra tirar ele de lá. Então eu falei, ó, o único dinheiro que tem que ser investido é em gás lacrimogênio pra jogar, que nem aconteceu lá na... Aí pronto, acabou. Esse projeto do Suplicy, eu também me contrapus. Não é um absurdo. O projeto do Suplicy é a mentalidade esquerda fantástica. O que o Suplicy quer fazer? Ele quer pegar um espaço para drogados usarem drogas. Com assistência social, com banho, encaminhamento de trabalho, produção cultural... Entendeu? Todo tipo de assistência que o pobre não tem. Ou seja, se você se drogar, você tem todo tipo de vantagem do Estado que o pobre que não se droga não tem. Eu não tinha pensado por esse ponto, é verdade. Eu fiz um contra-projeto, eu vou colocar um tanto de CAPS pra encaminhar gente que não quer se drogar, que tem um passado drogado, pra trabalhar. E teve vereador esquerdista falou, que isso é um absurdo. O CAPS trata de tratamento psicológico. Mas tratamento psicológico é trabalho. Você tem um trabalho, você cura da sua maluquice. Você tem uma função na sociedade. Agora, você dá assistência social, que é o que o padre Lancelotti faz, que é o que o Suplicy dá marmita pro drogado, dá banho pro drogado, dá roupa pro drogado.
o drogado vai se suicidar. Incentiva você a ser drogado. Eu vou continuar, velho. Vou continuar. A minha vida é maravilhosa. Se eu me drogo, se eu fumo 40 cachimbo de crack aqui, a esquerda me dá tudo. Quando eles descobrirem que na cadeia tem comida, tem... aí eles vão ser presos também. O cara que tem situação de rua, que quer se dar bem, vou fumar crack na Cracolândia, porque o Lancelote e o Suplicy querem me dar tudo de bom. Agora, Adriles, você citou algo importante, que é justamente essa questão... que aqui em São Paulo, eu sempre falei que São Paulo hoje, infelizmente, o estado, a cidade, está muito feio justamente, e não é de hoje, né? Há muito tempo já, essa questão do drogado. Como que você acha que a direita deveria trabalhar, vocês enquanto vereadores, tanto você quanto o Kleber, justamente por conta disso? Porque não basta a gente, por exemplo, criticar e dizer, olha só, existe o morador de rua, sim, tá? Mas só quais são as soluções que nós estamos tentando empregar para resolver o problema? Veja bem, o que eu tento atacar, e o Kleber também como vereador, a gente não tem um poder federal. Sim. Tá? O que a gente faz é enxugar gelo. Vamos ser sinceros, consequência. O que eu falo é para ter uma GCM mais armada, é para ter uma potencialidade de alguém, de alguma agência ali, poder prender aquele sujeito, é dar um espaço para trabalho, pro drogado. Mas a solução é muito simples. A solução é dar o mesmo tipo de tratamento recrudescido e violento a traficante e a drogado. Se você proíbe o tráfico, você tem que proibir o consumo também. Se você vê um drogado na rua, você tem que, infelizmente, pegar o cara e botar na cadeia. Porque isso, o drogado é um perigo pra si mesmo e pra sociedade. Agora, não, o drogado, lava a bundinha do drogado, dá comida pro drogado, dá banho pro drogado, dá teatro pro drogado. Aí, meu filho, não vai dar certo. O Adriles tá sendo muito cruel. Não! Se você tira a droga do cara, o cara vai ficar desesperado. Mas a médio prazo isso vai melhorar a vida do sujeito. Se você põe um medo na vida de um drogado, de um usuário de maconha, de crack, de cocaína, de heroína, ele não vai se drogar publicamente. Se você criminaliza a droga, o uso de droga recreativa, você não vai ter drogado na rua, é simples assim. Mas o que acontece? A esquerda pega o Supremo e fala, não, vamos decidir. 100 gramas de maconha, 200 gramas de cocaína, vamos ver o que você pode usar. Pelo amor de Deus! Não adianta. Sim. Não adianta você ter uma complacência com o uso do drogado. É simples. Criminaliza o drogado, você criminaliza o uso da droga e o tráfico da droga. A droga desaparece. É simples assim. A internação compulsória iria ajudar... Claro. Exatamente aí. Aí, por exemplo, eu tenho uma GCM lá em Guarulhos. Eu cheguei, a mulher tava nua, praticando sexo com um cachorro, entendeu? A mulher tava usando crack, tinha baseado lá. Ela tava aloprando. Foi um monte de político lá, foi a polícia, vai SAMU. Aí eu fui, cheguei lá, ela olhou pra mim, eu falei, por que a senhora tá fazendo isso? Ela tirou a roupa e foi fazer sexo com o cachorro. Aí eu peguei, o quê? Aí eu chamei a GCM, aí chegou a GCM. Aí ele, senhor, o vereador, não tem condições, ela tem problema psicológico. Aí eu falei, tem algum atestado aí que tá falando que ela tem problema psicológico? Aí o GCM, não. Então, coloca ela naquele camburão. Mas, senhor, se ela se rebater e se machucar, então é comigo. Eu respondo. Coloca ela no camburão, vamos pra delegacia que ela tá presa. É atentado ao pudor, ela tá cometendo uns 3, 4 crimes aqui. Cara que estupra uma mulher, dá um tiro na cabeça de alguém, e tem problema psicológico também, velho. Até lógico que tem. Então, não vai prender, senão ele vai se debater? Cheguei lá. Aí o delegado nem olhou pra ela e falou, ela deve ter problema psicológico. Pronto. Aí não queria fazer. Eu falei, não, tem que fazer e tal. Aí teve uma discussão. É o uso racional da força. Mandou ela pro hospital, chegou lá na clínica psiquiátrica e ela ficou retida lá, porque falou que tem problema. Mas tá presa lá, Tá tomando agora, Adriles, e não tá na rua. Eu tenho alguém, um amigo meu, inclusive, né, que é o Edu Cabral, abraço Edu Cabral, que foi secretário justamente sobre essa questão aí de combate às drogas do governo Bolsonaro, né? Uhum. Ele tem projetos muito interessantes em relação justamente a essa pauta aí da droga, do usuário, de como reabilitar essas pessoas na sociedade. E a minha pergunta, na verdade, é nesse sentido. A gente percebe, eu já tive experiências com pessoas que estão em situação de rua, que um grande problema deles são problemas emocionais. Muitos vão pra rua, eles não têm família, ou seja, o emocional daquelas pessoas, pra eles a vida praticamente, de certo modo, acabou, né? Eles estão esperando, digamos assim, a degradação humana ao extremo, aquilo ali, né? Você perdeu.
emprego, você perdeu casa, você perdeu família, você não tem Deus, você não tem... Ou seja, você sente que você não tem mais nada, que você não tem lugar no mundo, você tá só esperando a vida passar e, assim, a droga, de certo modo, chega a ser um alento ali para aquela situação de rua. Você não acha que a direita deveria abraçar essa causa, não de uma forma pejorativa, de ficar atacando o morador, mas, cara, como que nós podemos criar uma solução para que eu consiga tirar esse cara da rua e reabilitar essa pessoa para fazer com que essas pessoas consigam emprego, consigam ter uma vida digna novamente? Porque a grande questão, a igreja faz isso. A grande questão, ela primeiro, eu particularmente como cristão, aparentemente é uma questão espiritual e é uma questão emocional. E você não acha isso? E psicológico. É uma série de problemas. Você não acha que ao invés das pessoas talvez só criticar, olha só, galera, realmente é constrangedor você chegar, por exemplo, o caso que o Kleber citou, de ver uma pessoa usando droga, fazendo sexo com um animal na rua, isso é completamente... consequência. Exato. Eu entendo o que você está querendo dizer. Não seria, atacar a consequência, não seria, de certo modo, só enxugar o gelo ou a gente vai criar alternativas para isso? Eu acho que você limitar e proibir o uso da droga já é um ataque na causa. Não é uma coisa contra o drogado, é contra a droga que ele usa. Agora, encaminhá-lo para o trabalho. O que a pessoa perde? Estrutura, perde família, perde o sentido de vida. Perde o sentido de vida. Se você cria um sentido de existência... Foi por isso que eu disse que é um problema emocional. E a religião, você fala que você é cristão, eu também acho que a religião dá um sentido de vida, mas a religião acompanhada de um trabalho e de um sentido de existência. O sentido da vida é o outro. Se você tem um trabalho de pedreiro, poeta, político, sei lá, que você produz pro outro, você melhora. Agora, tem um problema aí que nenhum de vocês e nem eu ainda citou, que é o problema mental mesmo. Sim. E é mais uma consequência de uma política pública horrorosa da esquerda. Não existe mais hospital psiquiátrico, movimento antimanicomial, e por que eu tô falando isso? 60% dos moradores de rua têm problemas mentais graves. A família não tem jeito de arcar, nem economicamente, nem socialmente, com o cara que tem uma esquizofrenia, o cara que tem uma bipolaridade grave, o cara que tem um autismo muito severo, às vezes, ou seja, uma série de doenças estigmatizantes e terríveis que arruinam a vida da pessoa, que faz as pessoas ficarem em situação de rua. Sim. Mais da metade. E se você não tem hospital psiquiátrico para atender uma demanda de uma população mais pobre que tem esses problemas, essas pessoas vão pra rua. E eventualmente vão se drogar. Ou seja, mais uma política pública desastrosa da esquerda, porque elas acham, o que a esquerda acha? Quem adoece a pessoa é a sociedade. Não, o cérebro adoece, animal. Adoece como fígado, como coração, como pulmão. Então, se você não tem uma política pública de saúde mental para acolher essas pessoas que a família não tem jeito de manter nas suas casas, que são inclusive perigosas para elas mesmas. Se você não tem um encaminhamento de trabalho, se você não tem a proibição taxativa do uso de drogas, você tá enxugando de... Agora, uma pergunta, desculpa só interromper, uma pergunta que eu queria fazer inclusive para vocês dois enquanto vereador, né? Nós temos talvez que seja uma solução. Por exemplo, vocês, por exemplo, enquanto vereador, você tem uma quantidade de recursos que você pode destinar para as OS, por exemplo. Eu tô falando aqui da questão da sua emenda parlamentar que existe no município. Vocês, enquanto vereadores, têm, de certo modo, como fazer algo. Você não acha, por exemplo, que... R$1 para isso. Que deveria existir... R$1 para isso. Que deveria existir, por exemplo, a direita, por exemplo, colocar esse dinheiro em locais, por exemplo, como ele falou, a igreja, várias dessas clínicas que elas conseguem reabilitar pessoas são clínicas justamente de igrejas evangélicas. Por quê? Porque o problema, além de, na minha visão, de ser espiritual, ele também é um problema emocional. Você acha que a direita não poderia trabalhar nesse sentido também de ajudar essas clínicas, por exemplo, clínicas evangélicas por meio de emenda? De deputado federal, deputado estadual. E aí, porque assim, nós resolveríamos... Eu acho que cada caminho... Eu não invisto. Eu prefiro colocar na criança que tá começando ali, investir na base. Eu prefiro investir na segurança pública. Eu não vou investir em um cara que já foi totalmente dominado pela esquerda. Se tá ali, também tem as consequências de escolher estar ali. O cara escolheu se drogar. Não é porque eu tô tendo um dia mal que eu vou fumar beck e depois passar pro crack e começar a me prostituir. Não é assim. Entendeu? Eu penso assim, eu sou cristão, mas não colocaria um único real. Não, eu não sou tão duro assim, Kleber. Eu acho que é lícito fazer o que você tá querendo que a gente faça, de mandar algum tipo de clínica, desde que essa clínica... sérias. Desde que essa clínica tenha um encaminhamento para um sentido de vida que não seja apenas espiritual. O espírito, a fé sem obras é vazia. Emocional, a fé sem obras é vazia. Se você não encaminha essa pessoa para um trabalho digno,
para um ofício digno, essa pessoa vai se perder de novo. O trabalho dignifica o homem. Tá? Se você não encaminha essa pessoa para uma instituição especializada em saúde mental, se essa pessoa for tiver um distúrbio mental, porque ela vai voltar para a rua. Eu tenho um projeto de lei que usa os CAPs aqui de São Paulo, que são instituições para tratamento clínico e psicológico, para encaminhar essas pessoas para trabalho. Sim. Se elas não quiserem se drogar e forem lá e se voluntariarem, não quero se drogar, eu quero eventualmente trabalhar, elas vão ser ajudadas. Agora, forçar alguém a trabalhar não tem como. É trabalho escravo, então é complicado. É proibido pela Constituição. É proibido. Por isso que é o tanto de presídio de vagabundo que ele tá sustentando. Adriles, olha só, essa mulher em questão, aí você fala, assistencialismo, essa mulher em questão... eu não citei... Você tem que ter o tipo de clínica. Ela recebe o benefício do governo. Só que não é ela, é a família dela que pega. Eis a questão. Aí a família dela tá recebendo porque ela tá naquela situação e ela tá na rua. Não, mas largada. O que eu tô citando é o seguinte... E ainda vai dar abandono de incapaz pra ele. É perigoso, eu entendo o receio do Kleber. Não, veja só. Porque as OS, elas fazem um encaminhamento de dinheiro turvo. É igual essas ONGs que dão marmita, comida e eles banho. Recebem a grana. Tem pessoas que pegam um morador de rua, cadastra eles, pega o dinheiro e deixa eles lá. É complicado. Então você tem que ter um encaminhamento social objetivo. Se houver uma OS que faça isso, o trabalho sério, olhar com bons olhos. Não tem problema, não. Mas é difícil achar algo objetivo nesse segmento. Você tem que fazer uma investigação perene, entendeu? Eu acho mais fácil fazer o que eu fiz. Eu fiz um projeto de lei que usa os CAPs para dar encaminhamento a trabalho a pessoas que estão em situação de rua e em situação de droga. Eu vou fazer isso lá em Guarulhos também, não tem? Isso. Uma boa ideia. O Suplicy quer dar droga de graça e eventualmente deixa... trabalho. Eu quero dar trabalho. De duas visões completamente diferentes, né? Isso aí. E qual é a correta? Não tem dúvida, né? É meio difícil dizer que não é. Agora, Adriles, eu queria falar um pouco sobre também Lei Maria da Penha. Você falou aí sobre o caso do apresentador... Alves. Não. Do apresentador. Márcio Otávio Mesquita, tem Otávio Mesquita e tal. Lá Gentili. Do programa Gentili, lá que foi a... Otávio Mesquita. Isso. E tem também a questão da Lei Maria da Penha, né? Como que você enxerga isso? Será que a Lei Maria da Penha está sendo utilizada de forma indevida por mulheres? Não, a Lei Maria da Penha é uma lei indevida. Tudo bem, eu acredito, e existem realmente relatos horríveis de mulheres que são violentadas, são abusadas, são estupradas, o que não quer dizer, é importante salientar, que o Brasil seja um país essencialmente de cultura do estupro. É esse que é o mal da esquerda. Os estupradores, os abusadores, os assediadores são uma minoria de uma minoria de uma minoria. E geralmente, aí quando você confunde o Otávio Mesquita, que fez uma brincadeira tosca lá, quando você confunde o Márcio Smelling, em que as mulheres mandavam foto pelada pra ele, que ele estaria assediando, essas mulheres mandavam foto pelada pra ele, com assediadores, aí você tem o feminismo incrustado num tribunal de falsas denúncias, em que a mulher é sempre a vítima e o homem é sempre o potencial abusador. A Lei Maria da Penha... Isso tá na cultura, infelizmente, a Lei Maria da Penha vai nesse sentido, com toda a boa vontade que tem, mas boa vontade infeta a calçada. Agora, o que é a Lei da Maria da Penha? Não é só estupro ou violência. A Lei Maria da Penha fala de violência simbólica. Que violência simbólica? Violência psicológica, constrangimento, você xingar alguém. É só homem que xinga uma mulher. A mulher nunca xinga o homem, nunca humilha o homem. Aí você chama a mulher de doida, aí você tá fazendo gaslighting, tá humilhando a mulher. Ou seja, a Lei Maria da Penha eventualmente destrói as relações, porque o cara fica com medo de se aproximar. Qualquer coisa, qualquer medida protetiva, qualquer denúncia te faz com que você seja visto como um abusador, um estuprador. Se a mulher hoje quiser, por essa cultura feministoide estar arraigada dentro do judiciário, ela destrói a sua vida. Esse justamente... que é o problema. Não tô dizendo que não existem mulheres que sejam realmente arrebentadas por alguns homens. Sim. Alguns. Mas a lei, quando a lei é propícia só à mulher, e a Lei Maria da Penha, agora você falou que se sentir mulher. E se você se sentir mulher? A Lei Maria da Penha tem pra trans e pra gay. E aí o casal gay. Esse tá pra fute que eu vou falar. O casal gay, quando uma das pessoas é um elemento passivo e feminino, esse pode pedir Maria da Penha. Então, se a mulher te dá uma facada, você não pode pedir Lei Maria da Penha. Você tem que ir numa delegacia comum. Ou seja, é a lei privilegiando só mulheres. Mulheres são boazinhas, homens são canalhas. É a cultura woke. E até quando se inverte, né? Isso. Até quando se inverte. Agora, uma pergunta aqui pra vocês em relação, inclusive, a isso, né? Vocês, enquanto parlamentares, eu sei que vocês, quando vereador, não é prerrogativo do vereador fazer isso. Mas questão cultural e questão de, certo modo, passar isso pra população. Você disse aí que existem muitas mulheres, abre aspas, né? Canalhas, que você falou. Tem homem e mulher canalha. Que usa de forma indevida, né? E que, de fato, imagina você ser acusado de estupro, sua vida acabou. Imagina você ser preso
cair dentro de uma cadeia, acusado de estupro. Acabou a sua vida. Então, assim, e não só isso, porque a gente sabe o que acontece dentro de uma cadeia pra alguém que é tido como estuprador. Mas, para além disso, tem também o dano que é causado dentro de uma sociedade. Você tá ali no seu bairro, é acusado de ser o estuprador. Acabou a sua vida. Né? Alguém, por exemplo, teve caso numa cidade vizinha minha, que foi em Anápolis, de que a pessoa foi acusada de estupro, foi constatado depois que era mentira, e colocaram fogo na casa dele e destruiu a vida do cara. O que tá faltando dos nossos parlamentares? Não está na hora de se criar uma lei para punir esses casos de falsa acusação do estupro? Eu estou fazendo isso. Vou fazer uma PL com hold de um produto de falsas acusações, um banco de dados, quer dizer, de mulheres que fizeram isso, e homens também, eventualmente. Mas a questão é, vou te fazer uma pergunta que vai te responder exatamente isso. Se você é acusado de estupro e você é inocentado, como você bem disse, tua vida já acabou. Você vai ter sempre com aquela pecha de estuprador, assediador, abusador. Se a mulher faz uma falsa denúncia contra um homem e é provado que a denúncia dela é falsa, o que acontece com ela? Rigorosamente nada. Ainda vão dizer que o cara não foi acusado, não foi condenado, né? Por falta de... Porque ou seja, eu tô falando dois PLs, um que vai recrudescer exatamente denunciação caluniosa, seria crime. A questão da denunciação. Pois é, uma eventual notícia de um falso imputação de crime é um crime. É um crime. Só que você vai falar disso na tribuna, você vai falar isso no parlamento, ser acusado de, o cara tá protegendo os homens. É nesse nível que a esquerda opera, é nesse nível que o feminismo opera, um feminismo estéril que vê todos os homens como potenciais agressores. Quando acontece de fato o estupro, o homicídio... Aí protege o estuprador. Aí protege, né? É uma esquizofrenia total, entendeu? Eu tô protocolando alguns PLs nesse sentido, de fazer um banco de dados de falsas acusações. É complicado. E de recrudescer a punição para quem faz uma falsa acusação. Sobretudo quem faz um falso pedido de medida protetiva. Tem muita mulher que faz golpe hoje em dia. Fica 3 dias na casa do cara, inventa que o cara abusou, bateu nela, e eventualmente tira o cara da própria casa e depois depena na própria casa. Eu tava falando com o Alexandre, um amigo meu, que ele falou exatamente sobre esse caso. Eu não estou querendo dizer com isso que não haja mulheres que sejam realmente violentadas. Sim. É importante salientar isso. Mas o problema é quando a justiça só fica do lado de mulher. É muito simples, gente. Muito simples perceber que existem homens e mulheres bons e maus. Existe mulher canalha que... Só que quando a justiça cria um lado, que a justiça cria um lado só das mulheres e que os homens sejam potencialmente criminosos, não tem mais justiça. É o feminismo se apoderando da justiça. Esse é que é o problema. Uma questão que eu queria pontuar aqui contigo. Como que ficaria o direito de resposta da pessoa que foi acusada? Porque uma coisa é você, e a mídia faz muito bem isso, você pega uma pauta que é chocante, você joga aquilo na mídia, embora você não saiba se é verdade ou não, coloca-se ali, suposto estuprador. Tudo bem, se você colocou suposto estuprador, na visão das pessoas do senso comum, você já é tido como um estuprador, tá? Para se blindar de um eventual... processo dessa pessoa que seja inocentada no futuro. Isso é muito bem sua parceira antes de fazer qualquer coisa. A gente não... Cara, por isso que os homens não estão lá, ninguém tá querendo casar, mas como? Não está na hora de se cobrar da mídia também essa questão de dar o direito de resposta para a pessoa que foi acusada indevidamente, que teve a sua imagem de forma indevida exposta. Imagina você sair como um suposto estuprador no Jornal Nacional. E depois saiu uma notinha dizendo... Não, é isso aí. Ele foi inocentado. Você tá falando de uma grande mídia que é ostensivamente feminista e pseudo-progressista. Quando eles erram, e já erraram várias vezes, no problema lá na escola base da Globo, eles já tinham arruinado a vida daquelas pessoas que foram acusadas de estupradores e não aconteceu nada. O caso da Mari Ferrer, o cara lá, foi arruinado, não aconteceu nada. Dentro da Globo, pra falar, o Marcos Melling foi acusado de tarado durante anos. Imagina se aquela mulher... Não acontece nada. Imagina se aquela mulher... A questão é essa. Imagina que aquela mulher que gravou o Neymar e acusou o Neymar não tivesse gravado. Até hoje estava sendo o Neymar considerado estuprador. Agora... É nesse nível. A mídia sempre dá prioridade à palavra da mulher. Se a mulher... Esse aqui é o problema. O ônus da prova, o princípio básico da justiça é de quem acusa. Sim. Hoje é de quem é acusado. Se você for homem, se você é acusado de ser estuprador, você tá ferrado. Você já tá condenado no tribunal da mídia e das redes sociais. Até você provar que você é inocente, sua vida já foi pro ralo. É esse o problema.
você ter uma justiça brasileira, e uma mídia brasileira apoiada e aboletada de gente pseudo-progressista de esquerda. A Globo pode errar. Agora eu te pergunto, você que já... Fui produto, né? Então, você já trabalhou no BBB? Não, trabalhei, eu fui trabalhado. Trabalhado. Mas aqui, as atrizes falam pra ganhar... um papel bom, pra ganhar um papel legal, tem que conversar diferente com o diretor, né? Isso é uma tradição. Isso é uma tradição. O caso do Márcio Melli é isso. As mulheres iam lá, davam pra ele, pra por que eles não notificam? E às vezes o cara não dava o carro que ela queria. Aí a mulher ficava ressentida, tô dizendo as caras, ficava ressentida e dizia que o cara era abusador, é isso. Não tô dizendo que o Márcio Melli era bonzinho, ou sei lá quem era bonzinho, que o diretor é bonzinho. É claro que a maioria dos diretores da Globo não é bonzinho, mas dizer que as mulheres eram todas estupradas e abusadas é ridículo, você tem um consenso. Se você não quer transar com o diretor, vai trabalhar em outro lugar que não seja Globo. A Globo é assim, meu filho, eu sei, eu conheço aquilo ali por dentro. Tem que sentar pro diretor pra ganhar um... Agora, se você dá pro diretor pra ganhar um papel de livre e espontânea vontade, você tá sendo estuprada? Não tá, né? Você tá fazendo uma troca aí, uma troca espura e escrota. Mas é uma troca. Agora vai acusar o cara de abusador? Maravilha, galera. Nós já estamos aqui com mais de 1 hora de podcast, né? Quero aqui estar agradecendo ao Adriles, agradecendo também o meu co-host aqui, o Kleber, que saiu lá de Guarulhos, veio aqui para nos ajudar a entrevistar aqui o Adriles no dia de hoje. Eu gostaria que tanto você quanto o Kleber passa sua mensagem para as pessoas de o que nós possamos passar de mensagem para o brasileiro hoje, de perspectiva, de esperança e também para o futuro, né? O que daqui 10 anos, se a pessoa voltar aqui no ConservaCast e ver o Adriles, qual a mensagem que o Adriles gostaria de passar para essa pessoa? Bom, primeiro a mensagem urubulina, mas tem um poema do Drummond que é muito bonito, é quando você percebe que tá numa grande noite, que você sabe que vem um grande dia. A gente tá numa noite horrorosa, numa treva horrorosa, no pior momento da história da República Brasileira, que é uma ditadura do judiciário que prende, arrebenta, destrói a vida de pessoas em nome de uma falsa democracia que a gente não vive mais. E essa ditadura, eu volto a dizer, tem o início numa ditadura cultural, educativa e midiática de uma esquerda que se apossou de todos os meios de comunicação mais amplos que tem no país, inclusive agora o judiciário. E a única coisa que a gente tem que fazer é resistir, é denunciar essa ditadura, né? Assim como os cristãos foram perseguidos durante séculos pelo Império Romano e depois tomaram o Império Romano com o advento do catolicismo do século IV, a gente pode, quem sabe, um dia dar verdadeira vazão à palavra democracia e fazer um governo realmente diretamente do povo e escolher quem as pessoas querem que sejam escolhidas para dar uma melhor rumo para a nação brasileira. Não só dos governantes políticos, estou falando de cultura, de artista, de pregadores, de pessoas que queiram o bem da nação. Então a gente tem que batalhar. Os cristãos foram perseguidos durante séculos. Eu não espero que o jugo do Brasil dure tanto tempo assim, se Deus quiser. Maravilha. Kleber, qual que é a sua mensagem aí pro pessoal? Essa é a sua câmera, pode ir. Minha câmera? Então, aproveitando aqui o ensejo que ele falou sobre o catolicismo, sobre ter fé, então Salomão falou o seguinte, Salomão falou que a corrida nem sempre é do mais rápido, a luta nem sempre quem ganha é o mais forte, o pão na mesa nem sempre quem coloca é o mais inteligente, mas a oportunidade vem para todos debaixo do céu. Eu acredito que a gente tem que se manter, por mais que a força não está agora do nosso lado, às vezes o mais forte não ganha, né? Por mais que os ministros tenham mais força agora, mas às vezes nem sempre são eles que irão vencer. Deus gosta de surpreender. E eu gosto de estar do lado, infelizmente, desfavorecido, porque geralmente esse é o lado que Deus tende a abençoar mais. Então, a luta tá difícil hoje, mas com certeza a gente tem tudo para tomar esse país com pessoas boas, que aqui eu peguei uma aula, né? Hoje foi uma aula presencial com o professor Adriles. E nós temos que transformar o nosso país, pegar essas aulas que eu tive agora, levar para a vida. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir revolucionar esse país. Tanto na parte ideológica de filmes, eu vou sair daqui, eu vou espalhar o que eu escutei, né? Valeu. Então que Deus abençoe, acredito que nós temos tudo para mudar e que Deus abençoe o nosso país. Tá vendo? Agora, as duas pontas, o velho decrépito aqui deixando a aula e ele aqui querendo reverberar o mestre todo o ensinamento e a juventude. Não, que aluno. O mestre e o aluno. Agora já é professor. Já. Aproveitando, já deixa aqui as suas redes sociais para as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho aí enquanto parlamentar.
É Kleber Ribeiro com 2 zeros no final. É Kleber com K. Não é Carol com K, não. Eu sou humilde, beleza? Eu sou tranquilo. Tá certo. Você, Adriles, onde o pessoal Meu nome é Adriles Jorge. Adriles com 2 L's. Jorge no Twitter. Adriles R. Jorge. E tô aí do Bradock, no Fio Diário, alguns programas. E aqui no ConservaCast também. A qual eu assisto. Legal. Me acompanho, sou seu fã, mano. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Maravilha. Valeu. Então a mensagem é: os cristãos sempre cresceram na perseguição. É isso? Todas as pessoas de bem crescem na perseguição. É isso. Maravilha, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todo mundo que esteve nessa transmissão aqui no YouTube, não até aqui, né? Então, muito obrigado a todos e te vejo no próximo episódio do ConservaCast. Até mais.